Bem, então, boa noite mais uma vez, né? É uma alegria estarmos aqui reunidos. A formação hoje é voltada para os ministérios de pregação e formação, então o Ministério da Palavra, né, como todo. E nós vamos estar, hoje o tema da formação que nós vamos estar partilhando aqui é a pregação eficiente, tá bom? Então vamos lá iniciar. A pregação eficiente. Quando falamos do Ministério da Palavra, entenda-se aqui pregação e formação, associamos ao mesmo a missão de transmitir a mensagem do Evangelho. É verdade que todos nós, batizados e filhos amados de Deus, temos essa missão. É verdade também que os outros ministérios, música, intercessão, cura, etc., também transmitem a seu modo a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Pessoal, como a gente viu aqui, todos os ministérios, todos nós, a gente tem essa missão de levar o evangelho, né? Mas, no caso de forma particular e lógica, né, o Ministério da Palavra, ele se utiliza da palavra, né, da oratória, né, para cumprir essa missão. E como nós sabemos, para que uma mensagem seja recebida com sucesso, é necessário que ela seja transmitida corretamente. Então, qualquer mensagem pode ser mal interpretada se aquele que é responsável de comunicá-la não for competente para fazer. Então, nós aprendemos, né? Isso também dentro é falado no Ministério de Comunicação, que assim, a comunicação às vezes diz assim, eu sou responsável por aquilo que eu digo, o que o outro entende, aí é com o outro, né? O que você entendeu, se você entendeu errado. Na verdade, não é bem assim, né? Nós somos responsáveis, de certa forma, também por aquilo que o outro entende. Porque se o outro não entendeu a mensagem que eu estou passando, é porque talvez eu não tenha passado de uma forma eficiente, né? O pregador a serviço do evangelho não prega simplesmente uma opinião própria, mas prega a verdade, ou seja, a palavra de Deus revelada na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição, transmitida e interpretada unicamente pelo Sagrado Magistério da Igreja. Um pregador precisa ter conhecimento não apenas da Bíblia, mas também do ensinamento do Sagrado Magistério da Igreja, nos seus concílios, documentos e, sobretudo, no catecismo da Igreja Católica. Deve ter uma adesão completa ao ensinamento do magistério da Igreja. Caso contrário, seu lugar não deve ser a pregação, pois ele estará pregando heresias ou pregando algo que não crê e não vive. O meu conhecimento ou opinião não podem modificar a verdade presente na palavra de Deus. Então é importante a gente ter essa consciência de que aqui quando a gente prega, quando eu estou ali no grupo de oração, no evento, seja onde for, quando eu estou ali pregando, sendo instrumento de Deus através do ministério da palavra, e até mesmo nas formações também que você estiver dando, você não correr o risco ali de achar que você está transmitindo simplesmente uma opinião própria, uma opinião pessoal. Mas sempre ter a preocupação de que aquilo que nós estamos pregando é a verdade que está contida lá no Evangelho, na palavra de Deus, na doutrina da igreja, né? Ter muito cuidado, nós pregadores precisamos ter o conhecimento, precisamos ter intimidade com a palavra de Deus, né? Então, nós temos que ter essa preocupação, né? Sempre de ter a intimidade com a palavra de Deus, ter conhecimento a respeito da doutrina da nossa igreja, isso é muito importante para nós que somos pregadores, porque, lógico, você pode pensar assim, mas a maioria das pregações que eu dou é querigmático, né, e tal, não tem tanta necessidade de eu conhecer a doutrina. Mas é importante para que você não acabe falando alguma coisa que é contrária à doutrina da igreja, né? Então é muito importante ter conhecimento da doutrina, dos documentos da igreja e tudo mais, tá certo? E o mesmo se aplica às formações da comunidade. É preciso estar em sintonia com as orientações e direcionamentos da comunidade. Isso aqui também é muito importante. Nós que somos pregadores, nós temos também, todos nós temos esse talento para a formação também, né? E, lógico, existe a diferença, né? A pregação, você pregar é diferente de dar uma formação. Mas o fato é que você tem esse dom também. Então, principalmente quando nós damos formações na comunidade, no caminho vocacional, por exemplo, ou nos ministérios, como a gente está fazendo aqui, é importante a gente também ter conhecimento das orientações da comunidade, né? Para que a gente não só não fale algo contrário ao que a igreja prega,
fale algo contrário ao que a doutrina da igreja prega, mas fale também alguma coisa contrária ao que a comunidade prega. O fundador ou a coordenação, o conselho da comunidade. Hoje nós ainda não temos, é verdade, as regras lá, tudo, vamos dizer assim, formalmente para a gente consultar, mas nós sabemos que existem alguns direcionamentos que já vêm sendo dados há muito tempo na comunidade, né? Aquela questão de viver reconciliados, enfim. Então, a gente precisa estar ciente e ter conhecimento a respeito da palavra de Deus, da doutrina da igreja e também dos direcionamentos da comunidade que nós fazemos parte, porque, afinal de contas, quando, quando eu estiver aqui falando para vocês, quando eu estou aqui dando a formação, eu estou sendo a voz da comunidade, né? Para todos os pregadores aqui que estão presentes, tá bom? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês sobre isso que eu falei sobre o direcionamento da comunidade, tá bom? Quando diz respeito à formação. Então eu vou dar aqui um exemplo. Eu falava sobre a questão da comunidade, né? As formações que a gente vai dar na comunidade também. Muito importante estar ciente dos direcionamentos, das orientações. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, há algum tempo, né, tem virado uma tendência, acabou virando assim uma tendência na igreja, que as pessoas busquem a consagração à Nossa Senhora através do método de São Luís Maria Grignon de Montfort, né? Não sei se você já ouviu falar, mas virou de uns anos para cá, isso é bem antigo, mas de uns anos para cá virou tendência mesmo na igreja, né? Muita gente buscando esse método de consagração, aquele que tem a correntinha e tal. É um método elaborado por um santo, né? São Luís, e validado pela igreja. Mas nós da comunidade Servos do Senhor não utilizamos. Primeiramente, é preciso conhecer e entender o sentido dessa consagração, né? Por exemplo, existe um livro que é o Tratado da Verdadeira Devoção, que é o livro em que São Luís escreveu, que ele vai falar desse método de consagração. Eu já li esse livro, é muito bom e até indico quem quiser ler. E lá ele vai falar uma série de orientações e compromissos que você assume com essa consagração. É muito interessante, certo? E aí nesse livro ele traz uma série de recomendações acerca da espiritualidade e dos compromissos que se assumem com essa consagração. Então isso é uma coisa. Além disso, é preciso entender que este não é o único método ou a única forma de consagração a Nossa Senhora. A gente tem que entender isso, né? Não é o único método que só é consagrado a Nossa Senhora quem utiliza o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Não, né? Ele não é o único método. Dito isto, a comunidade tem dentro do rito da missa de envio e consagração, que nós tivemos recentemente, um momento destacado para que todos os seus membros se consagrem a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que é a nossa patrona, né? Através de uma oração própria, ao qual somos convidados a renovar todos os dias. Nós somos convidados a fazer essa renovação dessa consagração todos os dias, né? Nós sabemos disso. Além das práticas espirituais conhecidas por todos, como a oração diária do texto mariano e do ofício, né? Que são práticas espirituais que a comunidade recomenda, né? A comunidade orienta que os seus membros façam. Ou seja, a comunidade não é contra o método de São Luís. A comunidade Servos do Senhor, isso é importante que a gente entenda, ela não é contra. Mas a comunidade entende que a consagração, a nossa consagração, a forma como nós fazemos, ela é suficiente dentro da identidade de pertencimento do carisma, não sendo assim necessária outra consagração a Maria. Então, isso aqui é só um exemplo que eu estou dando para dizer o seguinte, muitas vezes pode ser que surja, até entre nós aqui, ou outras pessoas, uma vontade, um desejo, eu queria me consagrar, por que não se consagra? São João Paulo II, que é o baluarte, era consagrado através desse método e tal, por que a comunidade não é? Então a gente precisa entender qual é a posição da comunidade, qual é a orientação da comunidade. Não é simplesmente a comunidade não quer, ou timar, ou fulano, ciclano, não. Mas a comunidade, e aí a obra, né? A obra, quando se fala de obra de comunidade, a gente não está falando só de uma pessoa. Existe um conselho, existe não só o conselho, mas existe uma série de pessoas que juntas ali fazem um discernimento de todos os direcionamentos que a comunidade ela passa. Lógico,
à luz do carisma, e aí à luz das inspirações que o fundador tem, porque ele é o portador principal, vamos dizer assim, o primeiro que recebe as inspirações a respeito do carisma. Mas a comunidade, todos os direcionamentos e orientações que a comunidade tem a respeito de todos os assuntos, então todas as orientações e direcionamentos que a comunidade tem a respeito de qualquer assunto, ele tem ali uma explicação por trás, tem um motivo. E aí eu dei esse exemplo, que é um exemplo, acho muito bom, que é isso. Se alguém perguntar, mas por que não pode? Eu quero e tal. Vamos ver aqui, porque olha só, nós já somos consagrados. Eu já sou consagrado a Nossa Senhora. Você é consagrado a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Você fez esse rito lá dentro da missa, você se consagrou. Então, assim, o método de São Luís, ele não é maior, não é melhor, nem é menor do que a minha consagração. Porque quem assume isso é você. É um método que realmente foi um santo lá que fez, é validado, a igreja reconhece, nós temos muitas comunidades, sacerdotes, até nós temos enfim, muitas linhas da igreja que utilizam-se desse método e tudo bem. Nós, até hoje, a comunidade de serviço não assumiu esse método. Pode ser que amanhã mude, pode ser que não mude, mas o fato é que hoje nosso direcionamento a respeito desse assunto, eu estou só dando um exemplo, é esse, ok? Ou seja, as formações dadas na comunidade, seja para o caminho vocacional, engajados ou até mesmo consagrados, materializam para os membros a forma em que devemos entrar, né? Eu quando estava preparando a formação, veio isso aí no meu coração, na minha cabeça, eu escrevi, e depois eu fui ler, eu achei muito interessante. De fato, as formações que nós recebemos na comunidade, seja você consagrado, seja você do caminho vocacional, as formações, aquilo que você escuta, elas devem materializar para nós a forma, e aí o Timar, de um tempo para cá, ele tem falado muito sobre a questão da forma, né? Que você não pode sair dali, pode ser assim, mas não saindo da forma. Então, assim, essas formações, elas materializam para nós a forma que nós devemos entrar, aderindo ao carisma servo do Senhor, tá? Então, assim, quando a gente escuta as formações da comunidade, aqui a gente está recebendo uma formação de ministério, e é bom que a gente saiba, todas as formações que são dadas, elas não é uma coisa que uma pessoa, por exemplo, eu não escrevi a formação e estou aqui dando, não. É passado, é enviado para o Timar, é passado para a Graça como formadora geral da obra. Então, eles, vamos dizer assim, eles validam aquilo que tá sendo passado. Não são formações que simplesmente a pessoa inventa ou tira da internet, não. Então aquilo ali é validado pelo fundador, pela formadora geral. Por quê? Porque nós temos a preocupação de fato formar as pessoas dentro do carisma. Por exemplo, bem rápido, né? Um parênteses, é a mesma história da questão lá do Castelo Branco, se nós formos olhar, né? Durante um tempo nós íamos para o Castelo Branco, participávamos lá mensalmente, foi um tempo maravilhoso, a gente estava lá nos ministérios, pregação, música, recebendo informação, era maravilhoso, era ótimo. Mas chegou um momento que a comunidade parou e olhou, olha, vamos parar aqui. A renovação carismática, ela é voltada para os grupos de oração. Logo, as formações que são dadas lá são voltadas para grupos de oração. Então, será que não é o momento de nós formarmos os nossos dentro daquilo que é pedido, que é para o carisma, que é para novas comunidades? Isso não significa dizer que as formações da renovação não servem mais, que são inúteis. Não, nada disso. Ainda hoje o Timar sempre diz, não existe lugar melhor para buscar formação para ministérios do que a renovação carismática. Tem um acervo muito grande. E ainda hoje nós ainda bebemos dessa fonte de vez em quando a gente vai lá pegar alguma coisa. Mas o todo, aquilo que nós devemos de fato receber, deve ser algo voltado para novas comunidades, que é o que nós somos, e dentro da forma do carisma servos do Senhor. Para quê? Para que a gente não corra o risco de estar sendo formado para grupo de oração. E nós não somos um grupo de oração, nós somos uma comunidade, tá? Então, a maneira com que a palavra de Deus é pregada depende de algumas variáveis, tanto do pregador como da situação em que acontece a pregação. As variáveis referentes ao pregador dizem respeito principalmente às suas características de personalidade e à sua espiritualidade própria.
As variáveis referentes à situação dizem respeito principalmente ao público e ao objetivo da pregação. Então isso aqui é uma coisa que está muito claro para a gente, né? Nós que somos pregadores e acredito que nas formações básicas a gente já, não só nas formações, mas nas experiências que você vai tendo, né? Vendo os outros pregarem, também você pregando, você vai entendendo isso daqui. Que a minha pregação, ela não é sempre a mesma pregação para qualquer tipo de público, para qualquer momento, não. Essa pregação, ela vai sendo também transformada e também nem todo mundo tem que pregar igual. Eu não tenho que pregar, o Timar é o fundador, então eu tenho que copiar o Timar pregando, tem que ser igual ao Timar. Não, o Marco Túlio, Marco Túlio, a Graça, todo mundo tá aqui tem que pregar igualzinho. Não, cada um tem uma personalidade diferente, um temperamento diferente, um jeito de falar diferente. Então cada um vai trazer elementos novos para o jeito de dar a pregação. Pregadores diferentes têm características de personalidade diferentes. Assim, um pregador é mais extrovertido, outro mais tímido, um é mais divertido, outro mais sério, um é mais voltado à objetividade, outro é mais voltado à sensibilidade, né? Pregadores diferentes têm formas de espiritualidades diferentes, pois Jesus se revela a cada pessoa de uma forma única. E essa diferença de espiritualidade tem grande influência na forma como a pessoa prega. Assim, um pregador que tem a sua espiritualidade mais voltada para a realidade do amor de Deus transmitirá isso na sua pregação. O mesmo se dá com o pregador que tem a sua espiritualidade mais voltada para o combate espiritual, mais eucarística ou mais mariana. Todas essas diferenças trazem uma riqueza muito grande a cada pregador e uma riqueza muito grande para a igreja. Pessoas diferentes são mais facilmente atingidas por formas diferentes de pregação. E o Espírito Santo se utiliza desta diversidade para que a sua palavra atinja poderosamente a todos. Podemos lembrar aqui de pregadores conhecidos, Elvis, né, o Elvis, nosso fundador Timar, o Pádua, o Dark, entre outros. Nesse sentido, pregadores conhecidos devem servir como referência, mas jamais como modelos a serem copiados. Tente agora identificar qual o seu perfil. Então, pessoal, aqui a gente está trazendo as variáveis, né? Eu já falei que o público faz com que a pregação, a forma como você dá a pregação mude, a finalidade do encontro, do evento, mas existem também as variáveis de espiritualidade. Por exemplo, foi falado aqui sobre a pessoa que tem mais espiritualidade mariana. Você pega o Pádua, né, Comunidade Mariana Boa Semente, você vê que ele não precisa falar nada. Você olha para ele, você vê que ele ali, a espiritualidade dele é toda mariana. E o jeito como ele prega sobre Nossa Senhora, você percebe que é um jeito diferenciado. Porque aquilo tá encarnado no carisma, no jeito dele, principalmente ele como fundador. O Dark, você pega o Dark pregando é como se ele estivesse conversando, né? É o jeito dele, ele pregando ali, ele tá aqui pregando, aí ele olha só, irmão, tal, aí ele fala aquele jeito dele e tal. Você esquece que você tá com um bocado de gente, você acha que ele tá falando, partilhando com você, é o jeito dele pregar. O Timar, que é nosso fundador, ele já tem um jeito todo diferente. O Timar é brincando, aí conta piada, aí ajeita as calças, né, daquele jeito dele e tal. E o jeito que ele vai falando, que ele vai pregando, ele faz você. Pois é, ele tem um jeito muito próprio. E aquele jeito dele faz também com que a pessoa, ela não. Se a pessoa foi para ali, tá toda fechada, eu não quero ouvir ninguém falar sobre igreja, não. O cara começa a escutar o Timar falando, aí o Timar começa a contar uma piada e tal, e o cara já vai se soltando, então ali já vai mexendo com o cara. O Elvis já tem um jeito diferente. O Elvis, ele todo culto, estudioso, fala sem referências de santo, de doutor da igreja. Por quê? Porque é o jeito dele, ele é professor, filósofo, né? É muito o cara já foi seminarista, então é um teólogo também, então ele tem um jeito dele. O Elvis fala palavras lá que eu não acho nem no dicionário, né? Mas aquilo dali também pega você. Então, assim, cada pregador tem, ele adiciona à mistura da pregação elementos próprios.
Eu tenho o meu jeito de pregar. Marco Túlio tem o jeito dele de pregar. A Tatá tem o jeito dela. A Graça tem o jeito. Cada um de nós tem um jeito. E aí, você que está me escutando, você pode ir por, sei lá, 10, 20 segundos, 10 segundos. Pare agora. Pare agora e pense. Qual é o meu... Tente identificar o seu jeito. Você não precisa falar, né? A gente não vai ter que cada um falar, mas tente se identificar. O meu jeito de pregar, a minha identidade como pregador, ela é essa aqui e tal. E lembrar que, como foi falado também, que é importante que eu posso ter pessoas como referência para mim. Eu ainda hoje eu tenho muitas referências para mim. O Timar é uma referência para mim. O Padre Léo para mim eu acho que é o maior pregador que, sim, não dizer, não vou aqui criar ranking, que isso também não é de Deus. Mas assim, é um pregador que eu admiro muito. Eu ainda hoje, às vezes, eu tô sem fazer nada, eu boto a pregação do Padre Léo lá no YouTube para ver, porque eu fico admirado do jeito que o Padre Léo pregava. E cada um pode ter suas referências. Agora, uma coisa é eu ter uma referência, alguém que eu admiro e que eu desejo conseguir transmitir a mensagem como essa pessoa transmite, né, com eficiência. Até aí tudo bem. Agora, outra coisa é você querer copiar totalmente aquela pessoa. Pessoal, se eu tentar copiar o Timar, por exemplo, pregando, eu não vou conseguir. Eu vou contar uma piada, ninguém vai rir. Entendeu? Agora, eu, eu posso ter um jeito de mexer com um público diferente. Não precisa ser igual ao Timar. Ah, outra pessoa pode não ser tão extrovertida, tão divertida assim, mas falar palavras assim mais, sabe? Aquela palavra que vem no seu coração mesmo assim, parece com os dois pés, como a gente fala, né? Tem aquele jeito mais forte, firme de pregar, e aquilo dali também faz com que a mensagem seja alcançada. Porque do mesmo jeito que todos nós aqui somos pregadores, com formas diferentes de pregar, do mesmo jeito, na Assembleia existem pessoas com formas diferentes de escutar e de acolher a palavra, tá certo? Para sermos eficientes na nossa pregação, podemos usar diversos recursos para facilitar o entendimento daqueles que recebem nossa mensagem e, ao mesmo tempo, devemos ter cuidado para não deixarmos que aquilo que deve ser usado como complemento se torne o essencial. Tais recursos devem ser usados com equilíbrio. Por exemplo, uma história, uma piada, um testemunho pessoal ou uma citação de um santo ou de um teólogo, né? Então são exemplos aí de recursos que a gente pode usar na pregação. De modo que eu e você não nos percamos do conteúdo principal da pregação. Do contrário, em vez de pregarmos, estaremos fazendo um show de stand-up ou transformando uma pregação querigmática em uma catequese. Lembremos do que o Chaves nos ensinava quando vendia refresco, né? Os mais antigos aí vão lembrar. O suco de laranja, que parece de limão e tem gosto de tamarindo, né? O alimento que oferecemos deve ser autêntico, a palavra de Deus. Então, o que quer dizer com isso aqui? É, né? O que, o que a gente tem que ter em... Ah, não, não deixar Vamos deixar que se acuse aí. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: na pregação você pode usar todos esses recursos, né, para ajudar a transmitir a mensagem. Então, eu acabei de falar do Timar, ele sempre conta uma piada, né, gosta de botar uma piada, aquilo ali, ela ajuda, contribui ali para que a pessoa preste mais atenção e tal, e entenda o que está sendo falado. Outra pessoa, o Elvis, né, como eu falei, ele usa muita citação de doutores, de teólogos, de santos, ou então você gosta de contar uma história. O Marco Túlio, quando prega, usa muito testemunhos pessoais. Então tudo isso contribui para você mandar uma mensagem. Agora, você tem que ter muita parcimônia, tem que ter muito equilíbrio para utilizar esse recurso. Porque senão, se eu ficar a pregação todinha, contou uma piada, aí o pessoal ri, aí o pessoal riu, e aquela outra piada, aí começa piada, e piada, e piada, e piada, aí levanta a plaquinha, ó, 10 minutos, você não falou quase nada do que você preparou ali, a mensagem, o conteúdo, o tema da pregação. Ou então se você ficar só... Exatamente.
E aí o exemplo que eu falei do Chaves, né? Para aqueles que. É que ele vendia lá os refrescos. E era interessante porque ele dizia. O cara chegava de que é esse suco aqui? Ah, o suco é de laranja, que parece de limão, mas tem gosto de tamarindo. Poxa, que suco é esse? Então, eu não posso fazer as pessoas, os ouvintes, a assembleia ficar confusa. Porque senão, quando a pior coisa é acabar a pregação, a pessoa olhar para o lado e assim, escuta, mas qual era o tema mesmo da pregação? Então, se tem uma pessoa ali que ela não conseguiu pegar o tema, então você não pregou com eficiência. Porque a pessoa. E aí, qual era o tema mesmo? Falou, foi bonito, falou muita coisa. Mas, gente, qual era o tema mesmo? Aí a pessoa. Gente, não pode. Então, eu, como pregador, eu tenho que ter essa preocupação. Tá bom? Continuando. Vou esticar aqui que já tá no nosso tempo. Oi. Público, para quem prega, o pregador deve adaptar a ela a sua forma própria de pregação. Se o público é mais jovem ou mais velho, se tem alguma caminhada na igreja ou não, se vive em um contexto social ou em uma casa de recuperação, e assim por diante. Se olharmos para Jesus, vamos perceber que ele adaptou a sua pregação ao público. É possível ver Jesus usando parábolas e exemplos do cotidiano do povo que o escutava, como falando de pastor e ovelhas, ou sementes e fertilidade da terra para o plantio. Ao mesmo tempo, ele citava com maestria as sagradas escrituras e a lei de Moisés, quando falava para os sacerdotes e os doutores. Então, o público, ele também, você tem que olhar para isso. Quando a pessoa chama você para pregar, você tem que perguntar, escuta, o que é um seminário? É um grupo de engajados? É o que é para jovens? É para gente mais velha? Você tem que ter isso em mente, porque a sua pregação também tem que se adaptar ao público. Por exemplo, eu vou pregar para um grupo misto que não tem tantos jovens. Aí eu vou dar um exemplo lá do Tamagotchi. A pessoa não vai saber o que é um Tamagotchi, não vai saber, ou então, aliás, ou então de alguma coisa tecnológica, ou então eu vou pregar só para jovens e vou falar de uma coisa de 1800 e lá vai bolinha, a pessoa não vai pegar referência. Então eu preciso adaptar a minha pregação para o público para quem eu vou pregar, tá certo? Quanto ao objetivo da pregação, devemos levar em consideração que a pregação em um grupo de oração aberto ao público ou no geral, em um evento de evangelização, normalmente deve ser o que chamamos de uma pregação querigmática. Querigma significa anúncio, pois pode haver pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus ou nem iniciaram ainda um processo de conversão. Assim, tudo o que for falado nestas pregações deve partir desse princípio. Uma pregação querigmática costuma girar em torno dos seguintes temas: amor de Deus, pecado e salvação, fé e conversão, efusão do Espírito Santo, né? Isso não impede que se fale também de outras realidades essenciais da fé católica, ou também podem e devem ser faladas: os sacramentos, a devoção à Virgem Santíssima e assim por diante. E isso pode ser feito de uma forma querigmática, tá bom? Por exemplo, há um tempo atrás, o Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica utilizava-se de uma forma particular de evangelizar nas chamadas Missões de Jesus no Litoral e suas derivadas, onde o missionário devia fazer o anúncio do querigma em apenas 2 minutos. Claro que para que isso fosse feito, haviam formações e oficinas específicas para os missionários. Isso ocorria porque a maioria das pessoas diziam não ter tempo para ouvir. Então os jovens missionários pediam 2 minutos para anunciar a todas as pessoas, desde moradores até banhistas e pedestres. O anúncio demorava mais ou menos a partir da abertura que o evangelizado tinha. Esse método de evangelização já não é mais tão usado pelo Ministério Jovem, por diversas razões, mas o fato é que muitas pessoas foram evangelizadas através da ousadia desses missionários. Pessoal, isso aqui é um exemplo muito bom. É, que eu falei aí da questão do querigma, né? Em que gira em torno do que o querigma, né? O anúncio de Jesus e tal. E tem esse exemplo que eu vivi na época que eu participava do Ministério Jovem, que eu coordenei, e era um desafio muito grande. Por exemplo, eu vou fazer aqui agora para vocês verem. 2 minutos eu vou falar sobre todo o querigma para vocês verem como era feito. Por exemplo, eu batia lá na porta da graça, boa noite, meu nome é Samuel, me apresentava, meu nome é Samuel, sou missionário da Renovação Carismática Católica e queria saber se você tem 2 minutos para que eu possa trazer aqui uma mensagem para você. Posso? Aí a pessoa dizia, pode. Aí eu dizia, olha, primeiro eu queria dizer para você que Deus te ama muito.
Jesus te ama muito, ele é só amor para com você. Inclusive, os pecados que você tem, eles não são suficientes para fazer com que Deus deixe de te amar. Ele te ama tanto que ele morreu numa cruz para te salvar, você sabia disso? E ele continua te amando. E ele não esquece de você, ele continua te amando e te curando na medida que você o busca, tá certo? É só você pedir a graça do Espírito Santo, que ele vai te dar a graça da salvação e da conversão para que você mude de vida. Então hoje você é convidado a clamar por esse Espírito, esse Paráclito que quer tanto estar contigo. Então vocês viram aí, ó, em menos de 2 minutos, eu falei de. Deve ter faltado alguma coisa, mas eu anunciei, eu falei do querigma. E era um desafio muito grande. Falava, ia na praia, a pessoa estava lá na praia, irmão, a Orlaneide aí deve já ter vivido também essa experiência. Então, durante um tempo, o Ministério Jovem ele se utilizava dessa forma de evangelização e foi muito eficiente. Quantas pessoas eu vi serem evangelizadas, cara, usando droga, presidiário, eu já fui pregar em presídio, lógico, não foi 2 minutos, eu tive meia hora. Mas, aí falando sobre a questão da parte social, né, da situação social. Quando eu fui pregar no presídio, lá numa cidade do interior, pelo Ministério Jovem, eu não podia, eu tinha que saber como eu ia falar, porque era um monte de pessoas que estavam presas ali por N motivos. E a gente depois foi pregar para pedófilo, para um monte de coisa. Então você tem que ter todo um jeito. Mas, assim, falando da questão do querigma, né, do que eu falei aqui, do anúncio em 2 minutos, gente, é um desafio tremendo. Quando eu fazia as oficinas, eu disse, eu não vou conseguir fazer isso. Em 2 minutos, um pregador falar em 2 minutos. Mas aí, com o tempo que você ia exercitando, você ia falando, e aí as pessoas abriam o coração, às vezes, e dizer, entre, meu filho, quer entrar? E aí a gente rezava pelas pessoas, e muita gente se converteu através desse tipo de evangelização, entendeu? Então, é só um exemplo para dizer que você, o tempo, lógico que muitas vezes quebra a gente o tempo, né? Chegar para pregar 20 minutos, às vezes 15, 20 minutos, 30 minutos, é cruel. Mas é possível, gente. O tempo que te dão, você tem como seu objetivo e tem como passar a mensagem. Certamente, em um grupo de oração ou em uma missão de evangelização, se deve, em geral, evidenciar mais os aspectos positivos do querigma, o amor de Deus, a salvação, etc., do que os aspectos ascéticos, né? O pecado, a necessidade da conversão, etc. É preciso transmitir a mensagem às pessoas de que viver com Jesus é melhor do que viver sem ele, tá? A gente tem que passar essa mensagem. Porém, também os aspectos ascéticos, em determinados momentos, precisam ser falados. Caso contrário, nossa evangelização será uma evangelização incompleta. Ou, em outras palavras, uma evangelização light. Nesse sentido, dizer você precisa mudar de vida para ser de Deus é algo tão querigmático quanto dizer Deus ama você. Entendeu? Então a gente não pode também falar só Deus te ama, Deus te ama. O querigma tem pecado e salvação, tem fé e conversão. Existem outros aspectos além de falar do amor, do Espírito Santo. Né? A gente tem a obrigação de falar isso também. Nós todos somos convidados a pedir ao Espírito Santo a graça de comunicar o Evangelho com eficiência, para que nenhum filho de Deus se perca por não ter recebido o anúncio da sua palavra e da sua promessa de amor. Então, esse momento de formação, que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Assim, sim, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela presença de cada irmão que participou dessa formação e também daqueles que vão assistir depois essa gravação, esse vídeo, para que o teu Espírito possa conduzir o nosso ministério, o nosso serviço na prática do Ministério de Pregação e Formação, o Ministério da Palavra. Te louvamos, Senhor Jesus, te agradecemos e pedimos assim a intercessão da nossa Mãe Maria Santíssima, para que, como eu disse no início, ela que foi uma grande pregadora, né? Nossa Senhora, eu estava vendo depois Nossa Senhora, São José também. São José, você não vê nenhuma palavra de São José na Bíblia, mas ele também foi um grande pregador, né? E Maria também no seu silêncio, na sua humildade. Então que ela possa se interceder por nós, para que nós possamos, como diz o tema dessa formação, né? Eu até fiquei receoso de colocar esse tema, a pregação eficiente, né? Como se houvesse uma fórmula, mas depois eu acolhi de que realmente eficiente no sentido de que a gente consiga transmitir a mensagem do Evangelho, que é o mais importante, mais do que as palavras bonitas, os exemplos, as histórias, as piadas, mas a eficiência no sentido de que a gente consiga transmitir a mensagem.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São João Paulo II, Santo Agostinho, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós. Desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sim, deixo-me acordar, deixo-me formar por ti, esvazia-me, oh vem me modelar, desenha teu rosto em mim, e pra sempre assim.